aí, não é? Já falamos aí sobre direito de associação e agora vamos iniciar, não é? Direito de propriedade, tá? Então, o direito de propriedade ele está previsto do inciso 22 até o inciso 31, tá certo? Então vamos lá, presta atenção aí. Ó, o que eu tenho sobre o direito de propriedade? O inciso 22 diz que o direito de propriedade, né, ele diz, é garantido o direito de propriedade e no inciso 23 a propriedade atenderá à sua função social. Então vamos para cá para dizer para você o seguinte, que o direito de propriedade que está previsto do inciso 21 até o inciso 31, ele possui algumas características importantes. A primeira delas é um direito relativo. Emanuel, por que tu estás colocando aí que o direito de propriedade é um direito relativo? Eu já sei. Pessoal, muito cuidado, porque esse direito não era um direito relativo, ele era um direito absoluto, né? O primeiro código a tratar sobre direito de propriedade foi o Código de Napoleão. E o Código de Napoleão Bonaparte. E o Código de Napoleão Bonaparte trazia esse direito como direito absoluto. Com o passar do tempo, né, com as chamadas constituições sociais, esse direito de propriedade deixa de ser absoluto e passa a ser relativo. Tá? Segundo, esse direito de propriedade é um princípio de ordem econômica. Princípio de ordem econômica. Que está lá previsto no artigo 170 da Constituição Federal e trata o direito de propriedade, ele determina lá. São princípios de ordem econômica e entre eles a propriedade privada. Então, meus queridos, primeiro ponto aí, o direito de propriedade, não é? O nosso direito de propriedade, ele não é do Estado, ele pertence ao indivíduo, não é? A nossa propriedade não é uma propriedade coletiva, é uma propriedade privada. E o ponto mais importante dessas características é a chamada limitação da atuação do Estado. Limitação da atuação do Estado. Como assim, Emanuel? Vamos lá, apagar aqui para a gente. Ó, relativo, princípio de ordem econômica, limitação da atuação do Estado. Eu vou apagar esses dois primeiros, tá, pessoal? Trabalhar o terceiro. Então, a chamada limitação da atuação do Estado. Manuel, como é que se dá isso aqui? Veja. Antigamente, como eu disse para vocês, essa propriedade era tida como absoluta. Tendo ela como absoluta, o que ocorria? Não poderia haver intervenção do Estado nela. O Estado não poderia interferir na propriedade, porque a propriedade era absoluta. Com a ideia, não é, da interferência estatal, não é? O que acontece? Você passa a dar uma limitação da atuação do Estado sobre a propriedade. Então, você tem uma limitação da atuação do Estado sobre a propriedade. Ou seja, você passa a ter uma limitação da propriedade. Quais são as formas de limitação? Chamada desapropriação. A chamada requisição administrativa. Emanuel, só são essas formas de limitação da atuação do Estado sobre a propriedade particular?
Não. Existe mais, né? Existe mais. Existem mais formas de interferência da propriedade privada pelo Estado. Tombamento, servidão administrativa, restrição de direitos. Mas isso aqui a gente não vai dar em direito constitucional. Vocês vão ver isso em aulas de direito administrativo. Porque a nossa Constituição, lá no artigo 5º, ela só trata dessas duas, desapropriação e requisição. Então, vejam, a desapropriação e requisição são formas da limitação da atuação do Estado sobre a propriedade, o quê? Particular. Então, a desapropriação são formas de limitação da atuação do Estado sobre a propriedade particular, sobre a propriedade privada. Tanto a desapropriação como essa requisição administrativa. Por quê? Porque essa propriedade particular, pessoal, ela tem que cumprir a sua função social. Não havendo cumprimento dessa função social, o Estado vai lá e interfere na propriedade privada. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? A gente, primeira, desapropriação, depois requisição administrativa. Então, primeiro ponto. Emanuel, me dá aí o conceito de desapropriação. Então, anote aí o conceito de desapropriação. O conceito é simples. Desapropriação significa a retirada compulsória da propriedade privada pelo Estado para fins de utilidade pública ou interesse social, mediante prévia indenização e justa indenização. Pessoal, mais uma vez, que é desapropriação, é a retirada compulsória da propriedade privada pelo Estado para fins de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante uma indenização prévia e justa. Primeiro ponto aí, coloque isso na cabeça que é importante. Toda desapropriação, toda ela, não importa qual tipo de desapropriação, ela vai ser prévia e justa na sua indenização. Qualquer uma desapropriação, ela tem que ser prévia e justa. Emanuel, mesmo aquelas propriedades que não estão cumprindo sua função social, a desapropriação vai ser prévia e justa, mesmo aquelas que não estão cumprindo a função social, a desapropriação vai ser prévia e justa. Bem, qual é o princípio, Emanuel, que eu aplico aqui na ação para fazer com que o Estado vá lá e a tome compulsoriamente? Vocês vão ver isso em administrativo, é aplicação nada mais, nada menos que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tranquilo? Então vamos. Essa desapropriação. Eu tenho a desapropriação. Eu tenho a desapropriação daquela propriedade que está cumprindo a social. Essa desapropriação social, chamada desapropriação sanção, que é quando a propriedade não está cumprindo. Vai fazer. Vamos analisar primeiro essa e depois essa daqui, tá? Então vamos lá.
desapropriação por desapropriação por necessidade pública, desapropriação por utilidade pública, desapropriação por interesse social. Nós vamos ver os exemplos, tá? União, estados, Distrito Federal e municípios. Emanuel, por que você está me dizendo isso aí? Nos outros não pode não? A gente vai ver que na desapropriação-sanção, só quem pode desapropriar são alguns desses entes. Nessa desapropriação em que está sendo cumprida a função social, então pode ser União, estados, Distrito Federal e municípios. E outro ponto importante, essa indenização onde a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal, ou os municípios podem desapropriar por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, essa indenização ela vai ser prévia, ela vai ser justa e ela vai ser em dinheiro. Tranquilo? Então vamos lá ver os exemplos aqui. Ó, desapropriação por necessidade pública. Antes de tudo, dizer para vocês que tanto a necessidade pública como a utilidade pública, elas são reguladas pelo Decreto-Lei 3365 de 1941, tá? Então, desapropriação por necessidade pública ocorre quando a administração está diante de uma situação de risco iminente, para cujo combate é indispensável a desapropriação. Então, na desapropriação por necessidade pública, existe uma situação de indispensabilidade. Eu tenho o ente, seja União, Estado, Distrito Federal ou município, ele tem a obrigação de desapropriar. Quais são os casos? Ó, o Decreto-Lei 3365, ele diz lá no seu artigo 5º que são casos de desapropriação por necessidade pública. Questões de segurança nacional e casos de emergência. Emanuel, me diz aí um exemplo aí de caso de emergência. Ó, coloca aqui. Imaginemos que você tem aqui a barragem de Itapacurá e aqui são outras propriedades que estão próximas à barragem de Itapacurá. E sabe-se da notícia que a barragem de Itapacurá está para romper. Veja, diante dessa situação de emergência, é indispensável a desapropriação. Nesse caso, vou dar o nome de desapropriação por necessidade pública. E essa desapropriação vai ser feita ou pela União, ou feita pelos estados, ou feita pelo Distrito Federal, ou feita pelos municípios. E a indenização vai ser prévia, justa ou em dinheiro, tá? Já a desapropriação por utilidade pública, veja, ela passa a ser uma desapropriação dispensável. Ela não é imprescindível. Por quê? Porque ela ocorre por uma relação de conveniência. É uma relação de não indispensabilidade, e sim de dispensabilidade. Exemplo, porque, por exemplo, duplicação de uma rodovia. A gente aqui em Pernambuco teve o exemplo aqui da duplicação da PE15, alargamento de avenidas, não é? Construção de aeroportos, ou ampliação de aeroportos. Tudo isso são exemplos de desapropriação por utilidade pública. E a mesma coisa, ó, pode ser desapropriado pela União, pelos estados,
pelo Distrito Federal e pelos municípios. A indenização prévia, justa e em dinheiro. E por último, nós temos a desapropriação por interesse social. Essa desapropriação por interesse social, ela é regulada pelo decreto 4132. Já não é mais regulada pelo decreto 3365, e sim pelo decreto 4132. E quando ela ocorre? Ocorre quando o Estado desapropria com a finalidade de reduzir as desigualdades sociais, movido pelo bem-estar da função social da propriedade. Exemplos: desapropriação para instalação de moradias populares. Então, veja, ela visa reduzir essa construção de moradias populares, ela visa reduzir as desigualdades sociais. Outro exemplo: desapropriação para fins de reforma agrária. É outro exemplo, não é, de desapropriação por interesse social. Essa desapropriação vai ser feita pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A indenização vai ser prévia, justa e em dinheiro. Emanuel, só existe essa? Não, a gente falou que são dois tipos de desapropriação. Aquela que cumpre e aquela que não cumpre a função social. Sendo assim, vamos analisar a desapropriação, chamada desapropriação. Opa, vou apagar aqui, ficou horrível esse R. A desapropriação, sanção, desapropriação, sanção, desapropriação, sanção. Pessoal, essa desapropriação-sanção, ela é dividida em duas. Ela é dividida a desapropriação prevista na área urbana e a desapropriação prevista na área rural, tá? Então, muito cuidado pelo seguinte: quando a gente fala em desapropriação-sanção, estamos falando, pessoal, em aplicação de uma penalidade. Presta atenção, não é feita outro. Aqui, o órgão público, a administração pública, vai aplicar uma penalidade pelo descumprimento da função social. Beleza? Então, essa desapropriação deve ser analisada na área urbana de uma forma, na área rural de outra forma. Então, vamos lá. Bora lá. Presta atenção. A desapropriação urbana é baseada no seguinte: desapropriação na área urbana. Ela é chamada de, primeiro ponto, desapropriação urbanística. Desapropriação urbanística. Essa desapropriação, cuidado aqui, ela é feita somente pelo município. Diferente da outra desapropriação que era feita pelo município, pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal. Essa desapropriação aqui é feita única e exclusivamente pelo município. Continuando. A desapropriação vai ocorrer pelo descumprimento da
função social. Descumprimento da função social. Emanuel, pode me dar um exemplo aí desse descumprimento da função social? Posso sim. Ó, terreno baldio. Terreno baldio, ou chamado terreno abandonado. No terreno baldio, o terreno abandonado, me diga uma coisa, para que serve um terreno baldio? Para que serve um terreno abandonado? Para nada. Somente para jogar lixo, não é? Não serve para absolutamente nada o terreno abandonado. Ou seja, um terreno abandonado, ele não está cumprindo a sua função social, porque lá só tem o lixo, só tem o mato, não está cumprindo a função função social da propriedade, que exige o uso da propriedade, o gozo da propriedade. Esse terreno baldio, esse terreno abandonado, não estando cumprida a função social da propriedade, cabe o quê? Uma desapropriação urbanística. E como será feita essa desapropriação? Mediante uma indenização prévia. Então o município vai lá e indeniza previamente. Essa indenização vai ser justa. Só que tem uma coisa. Nesse caso aqui, vai ser diferente dos casos anteriores. Nesse caso aqui, não cabe, pessoal, não cabe uma desapropriação por dinheiro. A indenização aqui não vai ser em dinheiro. A indenização aqui vai ser diferente. Por quê? Porque trata-se de uma desapropriação sanção. Trata-se de aplicação de uma penalidade. Então, como será essa desapropriação? Preste atenção. O parágrafo 4º do artigo 82, ele prevê 3 medidas, tá? 3 medidas que serão aplicáveis pelo município. Veja, são 2 medidas anteriores para que haja desapropriação. Mas, na verdade, são 3 medidas culminando com a desapropriação. Então, vamos lá, preste atenção. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal, essa lei federal, na verdade, é a lei 10.257, né? É o chamado Estatuto da Cidade, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessiva de... Preste bastante atenção. Então veja, o que ele vai fazer? O poder público municipal chegou lá, o imóvel não estava sendo utilizado, ou estava sendo subutilizado, ou não utilizado, ou não edificado. O que ele vai fazer? Primeira medida coercitiva. Parcelamento ou edificação compulsória. O que é isso, pessoal? Ele vai chegar e vai dizer: construa. Ou, se você não construir, você vai parcelar a sua propriedade. O que é parcelar? É lotear. Então, ou você constrói, ou você loteia. Mas, desse jeito não pode ficar. Beleza. O cara não fez. O cara nem parcelou e nem edificou. Qual é a segunda medida coercitiva? O chamado IPTU progressivo. Vou botar aqui na tela branca para vocês entenderem. Ó, que é o IPTU progressivo. O IPTU progressivo, na verdade, deixa eu apagar esse U aqui que ficou horrível. Na verdade, o IPTU progressivo ocorre em 5 anos, tá? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. O que vai fazer o município? O município vai majorar a alíquota do IPTU
em até 5 anos. E essa alíquota tem a majoração no limite de 15%. Como assim, Emanuel? Majorar é aumentar. Então, no primeiro ano, ele aumenta. No segundo ano, ele aumenta de novo. No terceiro ano, ele aumenta. No quarto ano, ele aumenta. No quinto ano, ele aumenta. Perfazendo o total máximo de 15%. Então, esses aumentos, durante esses 5 anos, devem perfazer um total limite de 15%. Então, a alíquota do IPTU vai ser majorada em até 15%. Só que, mesmo havendo essa majoração, o indivíduo não promoveu o adequado aproveitamento do solo urbano. Ou seja, não edificou e não utilizou. Aí o que faz o poder público municipal agora? Bem, ele vai desapropriar. Só que essa desapropriação, pessoal, é diferente daquela que nós vimos. Naquela desapropriação anterior, nós vimos que a desapropriação era em dinheiro. Nessa não, preste atenção. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. Então vejam, primeiro ponto importante, passou o pagamento, a indenização, a não ser mais em dinheiro. A indenização agora é em títulos da dívida pública. E esse pagamento vai ser em até 10 anos, em parcelas anuais e sucessivas. Cuidado com a coisa, que continua essa indenização sendo prévia e justa. Emanuel, como ela é prévia, se você disse que os títulos são resgatáveis até 10 anos? Pessoal, preste atenção. Quando há a indenização, o que acontece? Vou utilizar essa folha aqui para vocês entenderem. Ó, o município chega e te entrega. Isso aqui são os títulos. Foi e te entregou 10 títulos. O que vai acontecer? Cada ano você vai pegar um título desse que foi te entregue e vai lá e resgata. Durante os 10 anos. Pegou o título, foi lá, resgatou. Veja, os títulos estão com você. O resgate que é anual. Emanuel, ainda não deu para entender. Vamos imaginar então o seguinte. Você compra um produto, R$1.000. E você parcelou esse produto em 10 cheques pré-datados. O que vai acontecer? Todo mês, tu pega você pegou o produto e pegou os cheques, os 10 cheques pré-datados, foi lá e entregou ao vendedor. Todo mês, o que o vendedor vai fazer? Pega um cheque, vai lá e desconta. 30, 60, 90, 120, 150, 180, até completar, não é? As 10 parcelas. É a mesma coisa com os títulos da dívida pública. O município te entrega e você vai resgatando anualmente. Por isso que a indenização ela é prévia. Meus amigos, também ela é justa. É justa por quê? Porque o imóvel não estava sendo utilizado. O imóvel não estava sendo aproveitável. Toda propriedade tem que cumprir sua função social. Se não cumprir, tem que haver a desapropriação. Tranquilo? Então, fechamos aí a desapropriação urbanística, né?
Então, a desapropriação urbanística prevê justamente a ideia, não é, de uma desapropriação feita única e exclusivamente pelo município através de títulos da dívida pública. Beleza? Meus amigos, mas ainda tem a outra. Eu disse para vocês que eram dois tipos de desapropriação. A desapropriação urbana e a desapropriação rural. Presta atenção nessa desapropriação rural. Desapropriação rural. Primeiro, por interesse, social. Primeiro ponto importante aqui, por interesse social. Segundo ponto, para fins de reforma agrária. Para fins de reforma agrária. Terceiro ponto, somente a União pode desapropriar. Então veja, no outro há somente um município. Aqui é somente e exclusivamente a União. Para fins de reforma agrária, por interesse social. Qual é a base aqui? Qual é o objeto aqui da desapropriação? Objeto não, perdão. Qual o motivo? Descumprimento da função social. Então esse é o motivo, né? O objeto seria a própria desapropriação, ou seja, a perda do imóvel. O objeto é a própria desapropriação, a perda do imóvel. O motivo não. O motivo é o descumprimento da função social. Exemplo, uma fazenda improdutiva, não é? Uma fazenda improdutiva, qual é a função social dessa propriedade? Nenhuma, não é? Tanta gente querendo terra para plantar e o cara lá tem uma fazenda totalmente improdutiva. Então, não vai caber nesse caso, havendo a improdutividade dessa fazenda, vai caber a desapropriação para fins de reforma agrária. E como será isso? A indenização vai ser prévia, vai ser justa e vai ser em títulos. Vamos lá ver? Olha o que o artigo 184 diz para a gente. Compete à União, olha aqui, ó, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão. Então vejam, aqui é diferente. Primeiro, o prazo aumenta de 10, ele vai para 20 anos. Segundo ponto, eu só começo a resgatar esses títulos a partir do segundo ano. Então, cuidado para a gente não confundir com a desapropriação urbana. Na desapropriação urbana, 10 anos. Na desapropriação rural, em 20 anos, com o primeiro pagamento a partir da segunda parcela, ou seja, a partir do segundo ano de sua emissão. Tranquilo? Então, ó, vimos aí a desapropriação urbana, a desapropriação rural. Vamos dar uma paradinha, tá? E a gente volta
continuando com o tema desapropriação.